Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras, estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aleluia. Graças te damos, Pai, pela tua palavra que acabamos de ler, pela ação do teu Espírito que opera em nós um milagre agora, porque não é um conhecimento que o homem natural possa acessar sem a iluminação do teu Espírito. Somente aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão sendo iluminados para o arrependimento e viva fé, conseguem entender, não apenas intelectivamente, mas compreendem debaixo da tua vontade, da iluminação do teu Espírito, sendo por ti mesmo transformados. Então, ó Pai, vem agora e abençoa-nos como igreja tua, sendo assim iluminados por ti e edificados pelo teu Espírito, para que vivamos para o louvor e glória do teu nome. Amém. Quem crê, diga amém. Podemos sentar, amados. Amados, nós gostaríamos de conversar com vocês sobre alguns fundamentos do Evangelho, o Evangelho da graça de Cristo, porque não há outro Evangelho. Nós vivemos, nós cremos no Evangelho da graça. Embora hoje os homens tenham dado muitas designações. Eu lembro que quando estava estudando teologia, um grande problema é que nós estudávamos muitos livros sobre o que muitos livros e autores diziam de outros autores acerca de que eles tinham dito da Escritura. E, na maioria das vezes, a teologia é muito pouco de um estudo direto da Escritura. Nós temos escrito também, como mencionamos aqui domingo passado, que a igreja é chamada a ser maestrina. A igreja precisa ser perita na Escritura Sagrada. Então isso não é um conhecimento que deve ser relegado à liderança. Um pastor, entre aspas, deve ser alguém que é um estudioso da Escritura. Não, é a igreja. Então a gente viu lá em Efésios 4 sobre os dons fundamentais, os dons ministeriais. E nesses dons ministeriais está ali que o nosso Salvador concedeu umas pessoas para serem apóstolos como um dom, outros para serem profetas, pastores, evangelistas e mestres. Mas veja, quando ele fala isso, ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu papel. Então o pastor não tem papel de pastor, na verdade ele está ali para aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhem o papel de pastor que os santos têm. Aleluia. E o mestre está ali não para mostrar conhecimento, mas está ali para aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhem o papel de maestria, de erudição, de conhecimento verdadeiro pelo Espírito Santo da Escritura. E não é um conhecimento meramente técnico, porque a Escritura pelo Espírito Santo nos define que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós, como peritos no entendimento da Escritura, nos colocamos nesse lugar, primeiramente, de dependência do Espírito Santo. Aleluia? Amém? E é assim que a gente avança. Mas a gente sabe que existem muitos evangelhos nos nossos dias. E existe um evangelho chamado da prosperidade. Eu não creio nesse evangelho. Eu creio sim na doutrina bíblica acerca da prosperidade, que o nosso Pai quer que prosperemos em todas as coisas. Mas o evangelho é o evangelho da graça. É sobre esse evangelho da graça, do favor que o Pai tem para nos conceder, um favor que nós não podemos merecer, jamais, em momento algum. É esse favor que nós iremos estudar. Então, esse texto aqui é parte da montanha, começa no capítulo 5, Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o Sermão do Monte. Então, permaneça com a sua Bíblia aberta aí. E o nosso Salvador, ele está pregando. Ele não está pregando propriamente para toda uma multidão, não. Vá lá para o capítulo 5, a gente vai ler o versículo 1 que não lemos. É o comecinho desse sermão. Capítulo 5, capítulo 6 e 7, esses 3 capítulos
é um só ensino, né, do Sermão do Monte. Mas veja só, capítulo 5, vendo Yahshua as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se, quem se aproximou dele? Os seus discípulos. Passou a ensiná-los, dizendo. Então, Cristo passou a ensinar a multidão? Não, ele viu as multidões, mas ele subiu o monte e passou a ensinar os seus discípulos que dele se aproximaram. Você viu? Amém? Então é assim que a gente chega no capítulo 7, e nesse capítulo 7 ele está falando também para os seus discípulos, para aqueles que creem nele. No caso hoje, como igreja, nós somos seus filhos, né? Aprendemos também, domingo passado eu destaquei aqui, que o discipulado é só um andajá que precisa ser usado por um curto intervalo de tempo. Existe o andajá e existe o já andou. Aqui no nosso prédio a gente tem para emprestar quem precise, né? O já andou. O andajá coloca a criancinha e tem que ser com curto intervalo. A maioria dos fisioterapeutas nem recomendam mais hoje, né? Para não gerar alguns problemas até de formação óssea. Mas é um tempo curto. Só que algumas pessoas pensam que discipulado na igreja de Cristo é uma coisa que tem que durar a vida toda. A pessoa se converte, é um novo na fé, uma criancinha, recebe leite, mas ela tem que ficar sendo adulada, cuidada o tempo todo, mas não é assim que as próprias escrituras, os apóstolos definem discipulado. Discipulado não é andajá, discipulado não é já andou, né? Já andou é uma forma que eu falo, viu, gente? É aquele apoio para a pessoa, às vezes está idosa ou está debilitada, sofreu uma cirurgia, precisa de até uma cadeira de roda, é um já andou, né? Então, discipulado é uma coisa muito breve e curta, é só para nos mostrar que o nosso discipulador é o nosso Pai. E nós nos tornamos verdadeiros filhos. Aleluia? Então, discipulado é só para isso. E aqui a gente chega então nesse capítulo 7, e ele falando para os seus discípulos, no momento de discipulado, um momento muito inicial da fé daqueles discípulos, ele vai dizer isso aqui: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa, que edifica, não edificou, né? A sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aqui então ele agora vai falar sobre a casa edificada sobre a areia, e eu quero destacar para vocês alguns elementos em comum do homem prudente para o homem imprudente. O que é comum aqui nessa ilustração? Isso não é uma parábola. Nessa ilustração, o que é comum tanto ao homem prudente como ao imprudente? O que é comum é que os dois estão edificando, ok? Primeiro elemento em comum: o homem prudente está edificando. Essa edificação aqui a gente vai entender claramente pelo Espírito Santo, que são os nossos dias, nossas decisões, o que a gente faz, deixa de fazer, o que a gente projeta, por exemplo, para 2023. Então a gente pode estar fazendo coisas que é sobre areia, como alguém que não tem um bom senso, vai construir um prédio enorme, caríssimo. Esse é o prédio mais precioso que alguém pode ficar, tem o teu nome, é a tua vida, são os teus dias. E você pode estar edificando na areia. Qual a segunda coisa em comum aqui a ambos? Outra coisa em comum é que tempestade vem. E Thaís já pregou até sobre isso hoje também, porque quando ela disse que o nosso Salvador, que Yahshua, ele declara, olha, basta cada dia o seu próprio mal. Então ele não estava dizendo, não, porque amanhã vai ser melhor. Não, ele está dizendo assim, olha, você não vai se preocupar com nada, então cada dia tem o seu mal. É bem realista, né? E aqui ele está sendo realista mais uma vez, ele está dizendo que a tempestade vai vir, tanto para quem é prudente, tanto para quem anda na fé, tanto para quem edifica a sua vida na rocha, como também vai vir para quem é insensato. E essa tempestade, ela pode chegar através de uma notícia, uma dificuldade. Então, é comum a tempestade. E é interessante, alguns estudiosos da palavra, alguns grandes servos do passado, alguns grandes pastores, líderes, eles chegam até a esmiuçar esses detalhes aqui, porque Cristo fala de chuva, de tempestade. Veja só, caiu a chuva, transbordaram os rios, isso a gente chama de enxurrada, né? Rio, quando vem chuva forte, aqui no Nordeste a gente chama de enxurrada. Transbordaram os rios e sopraram os ventos. Eu quero dizer a você que às vezes as tempestades que você está atravessando, elas podem ser resultado de ação demoníaca. Alguns associam esses ventos que sopram contra a nossa vida como ação demoníaca. E Tiago vai dizer que somente toda dádiva boa, o que é perfeito, é que vem do alto do Pai das luzes. Mas e as dificuldades e as lutas? Será que o nosso Pai não é soberano? Será que não cai uma folha de uma árvore se Ele não permitir? É verdade. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. O Salmo 139 é verdadeiro. Eu não estava oculto quando no interior da minha mãe eu fui formado e fui tecido. E a palavra diz que eu fui, aos olhos do nosso Pai, feito, e todos os meus dias foram escritos no seu livro.
Mas não está assim somente escrito, está dizendo lá, e foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, ele permite, ele soberanamente, ele está orquestrando, e às vezes ele permite que o mal nos atinja, sim. Mas não pense você que ele foi apanhado de surpresa, que o maligno conseguiu vantagem sobre ele, como se ele tivesse, como alguns pensam no dualismo do bem e do mal, ele estivesse brigando com o mal. Isso não existe. O nosso Pai, ele é superior infinitamente mais. Nada, nenhum poder, absolutamente nada pode chegar perto dele, nenhuma estratégia. Amém? Aleluia? Você tem a revelação do Espírito. Aleluia? Amém? O diabo não tem essa revelação. Ele está lá, mesmo sabendo que no final da história vai ser ruim para ele, mas ele está lá perseverando. E você tem a iluminação do Espírito Santo. Então as tempestades vêm as chuvas, são fatores alheios à tua vontade, são fatores que vão além do que você pode fazer ou deixar de fazer, são fatores que estão muito além do teu controle, do teu domínio. Vêm os rios e sopram também os ventos, e dão com ímpeto. Agora, o que acontece se essa casa estiver bem edificada sobre a rocha? Se a sua casa é num lugar alto, tenho certeza que você não se preocupa com chuva. Aqui em Limoeiro, eu lembro há uns anos atrás, teve uma chuva muito intensa, né? E houve enchente aqui nas margens do rio. E muitas pessoas ficaram sem dormir direito, preocupadas. Por quê? Porque aquelas águas estavam subindo e podiam até levar suas casas. Vocês lembram a enchente que houve aqui na zona da Mata Sul de Pernambuco, na mesma época? Ali em Palmares, por exemplo? A Igreja Presbiteriana do Brasil fica numa praça principal em Palmares e meu irmão Cefa Júnior pastoreava lá na época. Deixa eu trazer essa ilustração a vocês. E quando aquela enchente veio, a casa dele era a casa pastoral ao lado do prédio da igreja, um prédio de 3 ou 4 andares. Eles estavam no primeiro andar, mas eles tiveram de sair de lá, já a água alta. E a água foi tanta que uma carreta que estava carregada, uma carreta grande, um tremião, chamam de tremião, aquela carreta que tem dois engates, além do cavalinho, né? Além do motor da máquina, mais 2 engates para trás. Aquela carreta carregada, ela foi arrastada pela água dentro da cidade, ela foi emborcada dentro de uma cratera enorme que se formou naquela praça, uma das praças principais da cidade. E teve muita gente que não pôde dormir, só quem morava nas partes altas, mesmo assim estavam preocupados com quem estava na parte baixa, né? Mas eu quero dizer a você que se a tua casa está numa parte alta, se a tua casa é uma casa bem construída, tenho certeza que você não se preocupa com a chuva forte. Sim ou não, gente? Se você conhece a estrutura da tua casa, sabe que ela foi muito bem construída, pode vir a chuva que for. Ok? Você vai dormir o seu sono tranquilamente, até vai ser mais gostoso, aquele sonzinho de tempestade lá fora. É isso que o nosso Salvador está trazendo aqui como ilustração para mim e você agora. Ele está trazendo para mim e você agora esse entendimento que nós não temos o que temer para 2023, porque não depende da minha performance e da sua performance, depende dele. Aleluia. Então estar edificado sobre a rocha é viver o verdadeiro evangelho. E qual é o evangelho, gente? O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, do favor. Não é mérito nosso. Quando nós achamos que merecemos, da graça decaímos. Você está comigo? Quando alguém procura se justificar por aquilo que ele faz ou deixa de fazer, eu sou bom, eu sou justo, eu ando em caminho de retidão, os teus pecados te alcançarão. Mas quando você confia na obra que Cristo fez por você, é claro que isso não é um cheque em branco para você deliberadamente andar em pecado. Mas sabe, se você confia na graça e você está seguro nesse amor, você vence o pecado. Aleluia. Amém? Então, amados, aqui ele está nos falando sobre isso. E eu queria então destacar com a igreja sobre esse evangelho da graça, esse fundamento maravilhoso. Você precisa edificar a tua vida nesse evangelho. Sabe o que é areia? Areia é tudo aquilo que você faz pensando que precisa fazer para merecer. Isso se chama areia. É tudo o que você faz pensando em fazer para se tornar merecedor. E muito cuidado aí então com os coachings do evangelho nos nossos dias. Porque eles estão cheios de fórmulas mágicas, maravilhosas, muito bonitas, enganosas, têm aparência de piedade, ensinando a você as 10 maneiras de você ser bem sucedido em 2023. Como você consegue ser uma pessoa vitoriosa. E o evangelho, isso parece uma coisa muito sutil e difícil de você perceber, mas o evangelho é totalmente graça. O evangelho não é nada que dependa de você fazer ou deixar de fazer. A sua própria transformação, segundo o evangelho. Como é que você muda os seus hábitos, segundo o evangelho? Não é se sobrecarregando de promessas. Não, em 2023 eu deixo de beber. 2023 eu deixo de fumar. 2023 eu vou ser o melhor marido. 2023 eu vou fazer um regime. A partir dessa segunda-feira, agora dia 2, eu vou entrar num regime, numa dieta, vou entrar na academia. 2023, então as pessoas começam a se cercar de promessas e botar um fardo. E quando chega
em 2023, primeira coisa que vai, prometo fazer uma dieta, eu tenho que perder peso. Aí a pessoa vai para a ceia do Réveillon, né? Aí já quebra logo a promessa. E a pessoa só vai se decepcionando porque ela tenta mudar e não consegue. Mas graça é entendermos que existe um favor disponível para mim e você, um favor que o Pai pode fazer. Ah, sim, eu creio nisso. Um irmão nosso, muito amado, eu acredito de muitos aqui, eu acredito, a minha percepção ignorante, que eu não sou nenhum médico, mas a minha percepção ignorante, ele estava com obesidade mórbida. E nós oramos por ele. E miraculosamente, quando eu menos esperei, aquele irmão mudou de tal maneira que perdeu não sei quantos quilos. Eu estou falando isso para vocês aqui, não vou falar o nome de quem foi, nem de quem é. Mas nós cremos no poder da oração. Nós cremos no favor. Amém? Quem crê? Existe favor para você. Então, quando é que você está edificando na rocha? Quem é a rocha? Quem foi que se definiu como uma rocha? Quem foi que o apóstolo Pedro, na sua carta, define que é a rocha? Não é? Porque algumas pessoas podiam pensar daquela conversa que ele teve com o Machia, com Yalcha. E Yalcha disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então algumas pessoas pensam que está fazendo trocadilho, dizendo que Pedro é a pedra e a igreja seria edificada sobre a vida desse homem chamado Pedro. Não. Na carta de Pedro, Pedro vai destrinchar explicitamente, ele vai desenhar, dizendo que quem é a rocha é Cristo, é o Machia. Aleluia? Amém? Ele é a pedra que foi rejeitada, mas é a pedra angular, a pedra fundamental. Ele é a rocha. Então, quando é que eu estou edificando a minha vida na rocha? Quando é que eu edifico minha vida na rocha? Quando eu estou confiando nele. Ninguém pode se achegar a ele achando que merece, que tem justiça própria suficiente para merecer. Que tem justiça própria, não, porque eu sou uma pessoa reta, desde pequenininho, eu nunca matei, nunca roubei, né? Eu não fumo, não bebo, eu sou um cara, eu vou para a igreja, eu dou o dízimo de tudo, até da hortelã miúda, feito os fariseus pensavam. Existe hoje um evangelho legalista, um evangelho dos fariseus dos nossos dias. As pessoas, elas começam a confiar naquilo que faz, deixa fazer, no ethos do ser denominação, não é nem ser igreja, não vou usar esse termo mais. No ethos denominacional. Então, porque nós temos uma liturgia tal ou qual, né? Aqui a gente usa uma mitra que imita aquela chama de fogo na cabeça dos homens. As mulheres ficam de um lado, os homens dos outros. Aqui a gente profecia com mais unção. Então aqui nós somos mais santos. E os outros têm denominação aí que é pecadora, desgraçada, está no inferno, eles estão enganados. Mas nós aqui não. Nós somos os caras. Não. A nossa segurança está unicamente na obra que Cristo realizou na cruz. Amém? Se não for assim, você não está salvo. Ele não disse que quem for perfeito será salvo. Aquele que crê em mim será salvo. Aleluia? E isso, gente, assim como você recebeu a Cristo, você é chamado a andar nele. Como é que a gente recebe a Cristo? Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então é graça. É a nossa confiança nele, a nossa fé nele. E a gente recebe o que? Favor. E a palavra diz assim, como recebestes a Cristo, assim andai nele. Andai nele. Amém? Eu quero chamar a igreja a esse entendimento. Veja só, amados. Primeira coisa que nós precisamos entender claramente desses fundamentos aqui, de estarmos firmes na rocha, no Evangelho da Graça, é entendermos que somos amados de forma insondável. Você precisa entender que você é amado, que você é amada de uma forma que não se pode medir. Abra sua Bíblia aí, na primeira carta de João, não é o Evangelho, mas a carta. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo de número 16. Amém? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Eu acredito que é até um texto bem conhecido da igreja, né? Mas é importante nós lermos novamente, você verificar, diz assim: e nós conhecemos, aleluia, nós conhecemos e nós cremos no amor que o Altíssimo tem por nós. Agora conhecer até é fácil. Tem muita gente que conhece, está dentro das igrejas aí, das igrejas locais, né? E até conhece sobre o amor, conhece. Mas a palavra diz que nós precisamos conhecer e precisamos o que, gente? Crer. Crer. Talvez você conheça o amor que teu pai tem por você. Eu conheço. Ele já demonstrou tanto, mas às vezes eu fico duvidando. Só que você conhece, mas você não tem crido. Quando você duvida é porque você não tem crido. Eu conheço o amor do meu cônjuge, que meu cônjuge tem por mim. Minha esposa, meu esposo, sei lá. Conheço. Às vezes a pessoa já deu mais que provas, né? Mas aqui e acolá parece que bate uma dúvida. Aí as pessoas vão para a dúvida. E a palavra aqui está dizendo que nós precisamos conhecer e precisamos o que, gente? Crer no amor que o Pai tem por nós. Aleluia? Ele é amor e aquele que permanece no amor, permanece nele. Permanece no Altíssimo e o Altíssimo nele. Veja só, o que é permanecer no amor, gente? É você permanecer crendo, você se sentir amado.
É preciso a igreja se sentir amada. Nos momentos de tempestade, são os momentos onde a nossa fé é confrontada. Quando tudo está bem, a gente vai para o culto de oração, né? Faz nossas orações e tal, e agradece. Às vezes aquelas orações superficiais. Mas quando as tempestades vêm, é nessa hora que você está revelando realmente o quanto você amadureceu ou não. O quanto você está permanecendo nele. E a palavra diz, se você permanece nele, ele permanece em você. Isso se chama desfrutar, relacionamento. Não quer dizer que ele vai te abandonar. Mas quer dizer que você está desfrutando de um relacionamento quando você crê no amor que ele tem por você. Você permanece nele e ele permanece em você. Isso traz segurança. Então a tempestade vem, pode vir tempestade. A minha provisão não depende da política. Ok? Não depende desses fatores. A gente pode avançar. Então, no Evangelho de João, agora eu gostaria que você abrisse lá no Evangelho de João, de Al-Hana, né? O apóstolo Al-Hana, capítulo 15, versículo de número 9. O que é que está escrito aí? Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. E agora? Permanecei no meu amor. Assim como o Pai me amou, eu amei vocês. Então você não é somente amado do Pai, você é amado também do Machia, o único Machia, de Yahshua. O Verbo eterno, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Você é amado dele. Ele te ama. Como o Pai nos amou, ele também nos ama. Agora ele nos manda que permaneçamos nesse amor. O que significa isso? Esse lugar de relacionamento. Esse lugar de desfrute. Você desfrutar de como você é amado. A maioria das vezes a gente se deixa envolver pelos problemas, pelas tempestades. Não, a água está subindo, o vento está muito forte. O rio tem uma enxurrada batendo contra a minha vida agora o negócio vai dar ruim. E a gente se impressiona tanto com essas coisas que nós deixamos de desfrutar o amor. Mas quando você começa a meditar no amor, você começa a entender o quanto você é amado e quem é que te ama. Aleluia. O quanto você é amado e quem é aquele que te ama, você se sente seguro. Aleluia. Você se sente segura. Aleluia. Então o Evangelho da Graça, amado, nos dá a segurança de estarmos firmados na rocha. Oh, aleluia. A segunda coisa que eu quero destacar também para a igreja é que esse Evangelho da Graça, ele tem um fundamento de que nós saibamos que estamos debaixo do favor. Sabe, graça, a palavra graça é o quê? Favor. E quando nós temos o favor do Pai, nós temos também o favor dos homens. Aleluia. Porque o favor do Pai vai operar através da sua vontade, seus meios. Ele move corações, até corações de reis, diz a Escritura lá no livro de Salmos. Por quê? Fala de reis. Porque normalmente a pessoa que tem muito poder é uma pessoa que vai se tornando uma pessoa mais insensível. Uma pessoa mais obstinada, uma pessoa que não ouve os outros, né? Quanto mais forte, quanto mais poderosa, é uma pessoa que só quer fazer sua própria vontade. Então os homens, sem o Espírito Santo, eles são assim. Então até o coração de um homem assim, um homem muito poderoso, com muita riqueza, com muitos bens, com muitos servos, sei lá o quê, muitos funcionários, o coração de um homem que for, está nas mãos do nosso Pai. E você, eu e você, não depende da condição financeira que a gente tiver, não depende da condição intelectual de você ter feito as melhores universidades da vida, não depende de nada, da sua idade, nada, mas depende de você acessar esse favor, e o favor do Pai vai conceder favor dos homens para você. Aleluia. Quantos creem aqui que você desfruta favor do céu e favor na terra? Aleluia. Porque o favor do céu abre as portas na terra. Aleluia. Amém? Então, abra agora a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 32. Você tem que se entender totalmente debaixo do favor. Você não está debaixo do mérito, da meritocracia da lei. Você não está debaixo das normas do presente século, das leis dos homens. A gente deve se submeter, sim, às autoridades, né, às leis do nosso país, mas o que dirige a nossa vida, o que determina a nossa vida, ela é espiritual. A nossa vitória não está na nossa performance, antes de estar no favor do Pai. Estamos debaixo de favor. Romanos 8, 32. Romanos 8, versículo 32. Assim está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas. Veja só a lógica do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, e aqui ele está trazendo uma lógica do céu. Se o Pai nos deu o presente mais caro, se o Pai se dispôs a nos dar o que é mais precioso, e não somente o que é mais precioso, mas é a chave que abre todas as portas. E Yahshua, ele é a chave para a gente acessar o coração do Pai, ele é a chave para a gente acessar toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Está escrito isso lá.
que em Yahusha nós temos acesso a toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Yahusha. Em Yahusha. Então ele é a chave. Se nós já recebemos o próprio Filho, como não receberemos com ele todas as demais coisas? Será difícil para ele produzir uma cura para a nossa vida? O grande problema está, amados, em que nós não pedimos ou não temos. Tiago vai dizer: cobiçais e não recebeis porque não pedis. Tiago diz lá, literalmente, que eu estou citando aqui literalmente a carta. Aí depois ele diz assim: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então o primeiro problema é não pedir. É a gente ficar lutando, se angustiando, enfrentando problemas, e a gente corre para um lado, corre para o outro, e a gente vai atrás de uma solução, e a gente busca soluções, e a gente busca alguma coisa que a gente, confiando na força do nosso braço, no nosso agir. Não estou dizendo aqui que não haja uma importância no nosso agir, mas o nosso agir é nada. Se você está confiando no teu agir, se você está confiando na força do teu braço, você está confiando em areia, você está edificando sobre a areia, e você vai se decepcionar, porque vai ter ruína. Aquilo que você está construindo, confiando nos seus méritos, vai ruir, vai te decepcionar. Mas quando você edifica, confiando nele, ainda que aos olhos dos homens pareça que ruiu, mas aquilo que você edificou é indestrutível, tem um valor de peso, de honra e glórias eternas. Nada pode abalar. Aleluia. O salmista vai declarar que os que confiam em Yahweh são como os montes de Sião, firmes para sempre. Aleluia. Que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, nós recebemos o Filho. Agora veja só esse versículo 32, ou talvez você não prestou atenção. Leia de novo, quero ouvir a voz de vocês agora, gente. Versículo 32, vocês podem por gentileza ler? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E o que eu quero destacar agora é essa palavra aí, graciosamente. É um advérbio, né? Ele está agindo sobre o verbo dar. Nós vamos receber. O Pai nos dará. Como é que vai ser esse dar do Pai? Vai ser um dar gracioso, de graça. 0,800. Não há como você merecer o favor do Pai. E o favor do Pai é maior do que tudo. Ainda que você seja o maior expert em sucesso humano, ainda que você seja o maior expert em comportamento, na psique humana, em transformação mental, neurológica, neurolinguística, o que for, financeira, né? O que for que você seja o melhor, nada disso chega nem perto daquilo quando você tem favor do alto. Aleluia. Amém? Quantos creem? Quantos creem? Aleluia. O favor do Pai é maior do que tudo. Aleluia. Aleluia. Quem crê? Levante a mão por gentileza. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Então ele vai nos dar graciosamente com o Mashiach. Quando você recebe o Mashiach, você recebeu ele pela fé e foi de graça. E assim você deve andar nele. Quer dizer, cada desafio da tua vida, cada problema que se levanta, cada monstro que queira te assustar, que queira te assombrar, nesse ano 2023, você deve se achegar ao trono da graça. Aleluia. Lá em Hebreus o autor diz: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos favor, graça, e recebermos socorro na ocasião certa. Aleluia. Amém? Amém? Aleluia. Então, amados, é graciosamente que a gente recebe todas as coisas do nosso bom e amado Pai. Terceira coisa que eu quero destacar para vocês, sobre esse fundamento do Evangelho da Graça, de você estar edificando teus dias na rocha, a igreja sendo edificada na rocha, que é a pedra angular da igreja. Eu aqui lembrando um pouco cenas do episódio anterior, né? Quando falando de igreja, estava dizendo que igreja é algo muito simples. Igreja tem um coro, 2 ou mais reunidos. A palavra igreja é eclesia, reunião com propósito e um chamado para fora. A igreja precisa viver missão. E o quórum qual é? 2 ou mais reunidos com esse propósito, essa identidade. E a palavra vai dizer que os homens de coração nobre, que são os santos, projetam coisas nobres. Então a gente se reúne, algo muito simples. E o culto? O culto também é muito simples, não precisa necessariamente ser exatamente como a gente faz aqui todo domingo, a gente tem feito. Sabe quando eu e você nos reunimos e a gente ora junto? Eu oro por sua vida, você ora pela minha, a gente ora pelos desafios, pelo projeto, pela nossa missão em Cristo, de alcançar vidas para Cristo, de resgatar vidas das trevas, porque essa é a mais importante missão que Ele mandou a gente orar. A gente viu isso domingo passado também, né? Rogai, lá em João capítulo 4, rogai ao possuidor da seara, ao dono da seara, que envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aquele rogar ali, ele não estava falando de um pedido religioso, um pedido formal, um pedido educacional. Ele está falando de algo que vem lá do mais profundo seu, ou seja, de o nosso coração se alinhar com a missão dele. Você levar as tuas emoções, você levar o teu coração a se alinhar com a vontade dele. Isso é mérito? Não. Isso é só um desejo de um filho que é tão favorecido que deseja agradar esse pai. Aleluia. É por amor. Aleluia. Amém? É em resposta desse amor. Então, você tem que se entender totalmente amado, plenamente favorecido e
completamente perdoada. A terceira coisa que o Evangelho nos destaca. Eu quero que agora você abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 8. É um texto também que eu já repeti bastante aqui, mas é uma revelação tremenda, né? Hebreus capítulo 8, versículo 12. Hebreus 8, 12. Diz assim: pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais, jamais, jamais me lembrarei. Você, meu irmão, minha irmã, tem que entender que você é totalmente, completamente perdoado. Você foi justificado pelo sangue de Cristo. Você não foi justificado porque você tem uma performance de santidade maior, superior. Você não foi justificado porque você, afinal de contas, pecou menos. Não. A palavra diz: todos pecaram, todos são merecedores da condenação eterna. Se fosse por nossos méritos, nós mereceríamos o inferno. Mas porque cremos, temos o favor e o perdão. E Ele não lembra mais dos nossos pecados. Aleluia. Então por que é que eu vou a Ele quando eu peco? O que é que você deve a Ele? Para lembrar Ele dos seus pecados? Para você se sentir mal? O que a palavra diz sobre o pecado? Que onde abundou o pecado, superabundou o favor, a graça. Naquele dia, eu quero desafiar você aqui, que você estivesse sentindo pior. Algumas pessoas, às vezes, sinceras, entregaram a vida dela a Cristo mesmo. Não, eu acho que eu não mereço tomar ceia hoje, não estou muito bem com Deus, né? Essa expressão que usa, eu não diria com Deus, eu diria com o Yahweh, com meu Pai Celeste. Na verdade, essa expressão já faz muito tempo que eu não uso. Eu sempre estou muito bem com Ele. Por quê? Porque não é os meus dias, não são os meus dias. Não são aquilo que eu faço ou deixo de fazer, não são os meus pecados. Eu estou totalmente perdoado em Cristo. Eu fui perfeitamente justificado em Cristo. É graça, é favor. E a minha luta contra o pecado não é porque, e agora? Então eu vou viver uma vida de pecado porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não. Quem tem o Espírito do Pai, não vai jamais viver uma vida acomodada ao pecado. Agora eu quero dizer também a você que você não vence o teu pecado tentando lutar contra ele. Você não vence, você não vai crescer em santificação, numa vida cada vez mais agradável ao Pai, não é mais perdoada, não é uma vida mais amada ao Pai. Não, você já é totalmente amado, totalmente perdoado, plenamente favorecido. Plenamente favorecido. Mas sabe, você pode sim ter uma vida que agrade mais. Por isso que a Escritura diz: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selado para o dia da redenção. Você já está selado para a salvação. Você que de verdade creu no Evangelho da graça de Cristo, na obra salvadora de Cristo, você está selado com o Espírito Santo. E o Pai não fica brincando: vai, Espírito Santo, agora pecou, sai daí, Espírito Santo. Eita, se arrependeu, volta para ele, Espírito Santo. Eita, agora ele caiu de vez mesmo, sai daí, Espírito Santo, vem para cá. E o Espírito Santo fica: vai e vem, vai e vem. A pessoa está salva, perdeu a salvação, volta a ter salvo de novo, recebe a vida eterna e depois perdeu a vida eterna. Como é isso? Não, não, amados. Nós recebemos o dom da vida eterna, nós recebemos o dom da justiça. Aquele que começou a boa obra em vós, veja, favor, ele há de aperfeiçoá-la. Então, quando você de verdade está em Cristo, você não vai viver acomodado ao pecado, não se preocupe. O pecado é uma página virada na tua vida, na tua história, igreja. Se realmente você entregou a tua vida a Cristo, o pecado é uma página. Você precisou, se você se arrependeu um dia de verdade, quando você entregou a tua vida a Cristo, você precisou pedir perdão. Porque o único pecado, na verdade, que vai condenar o homem, que é um pecado contra o Espírito Santo, qual é? É não crer na obra perfeita do Salvador. E não se entregar a Ele nessa fé, nessa confiança da graça dEle, do favor dEle. Quando você vai a Ele com essa fé, você tem tudo da parte dEle. Você tem dEle santificação, você tem dEle transformação, você tem dEle vida e vida abundante. Vida abundante. Você vai encontrar nele favor para todas as áreas da sua vida. Você vai encontrar nele milagres, sim, ou intervenções sobrenaturais para a sua vida. Amém, igreja? Amém? Então, vocês podem ler aí Hebreus, mais uma vez, capítulo 8, versículo 12. As suas iniquidades eu usarei de misericórdia. Vamos ler junto o finalzinho desse versículo 12. E dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Agora não significa que o nosso pai ficou com amnésia. Aquela parte, toda vez a parte da nossa vida onde a gente pecou, na verdade, os pecados são constantes. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você vai enxergar manchas que você não enxergava antes. Quando você está mergulhado lá na podridão do pecado, você só vê aquele tonel do esgoto. E o mundo só vê o tonel do esgoto. Não, o pecado é adulterar, é matar, é roubar, é viver bêbado, é viver drogado, isso é pecado. Só vê os tonéis. Mas quando você sai por graça, ninguém sai se não for graça,
e você começa a crer na obra de Cristo, Ele te dá novas vestes. Lá em Apocalipse diz, são vestes brancas. Certo? Quem falou isso foi Yahshua. Não tem nada a ver com a cor da nossa pele, não tem nada a ver com preconceito. Ele está ali falando da mancha do pecado. Então, ele disse o quê? Quanto mais você se aproxima da luz, você vai perceber manchas menores que eram impossíveis de serem percebidas antes, quando você estava mergulhado em densas trevas. Você se aproxima da luz, você vai conseguir enxergar manchas. E é por isso que o apóstolo Paulo, um homem tão íntegro, uma vida tão impoluta, tão consagrado, ele chega a dizer que é o menor de todos os apóstolos, ele chega a dizer que é o maior de todos os pecadores. Por quê? Porque ele via coisas que eu e você não vemos. Então, na verdade, a gente não para de pecar enquanto estiver aqui, não, gente. Isso é uma tolice da ignorância do evangelho legalista que é pregado aí em muitas denominações, que é o que você faz, tem que fazer, das regras, dos usos, de costumes. E aí você fica com todo aquele fardo de coisas, você se torna um religioso do evangelho moderno. Mas não é o evangelho da graça de Cristo que ele pregou e os apóstolos pregaram. Sutilmente, é um outro evangelho que tem sido anunciado. O Pai já não lembra mais, no sentido de ele não querer, não precisar mais. Não existe. Aquela história da nossa vida, ela foi colocada em cima dela, algo muito superior e melhor. Sabe, quando ele olha para o teu pecado, ele não vê mais pecado, ele já vê o sangue do Cordeiro. Ele já vê o teu arrependimento. E ele já vê você totalmente transformado. Aleluia. É isso que o Pai te vê agora. E você deve cantar realmente de coração. A tua voz sopra a verdade sobre mim. Aleluia. A tua voz é quem me define. A tua voz é quem diz quem eu sou. Não é o mundo, não são os homens, não são nem os meus próprios pensamentos, minha justiça, quando eu olho para mim mesmo, com os critérios desse século, não. Que muitas vezes eu estou me autocondenando, me desvalorizando, me desmerecendo da graça, porque na verdade nada merecemos, mas em relação à graça, ao favor do Pai, né? Agora, em quarto lugar, eu quero destacar para vocês, gente amada, que nós precisamos saber que recebemos o dom da justiça. É um quarto fundamento do Evangelho da Graça. Você recebeu, você é totalmente amado, você é completamente perdoado, você é insondavelmente favorecido e você tem a justiça perfeita. Você recebeu o dom da justiça. Para o nosso Pai, a questão de justiça é algo inegociável. Talvez alguém pense assim, então quer dizer que esse ser criador, que é tão santo, ele passa a mão na cabeça de alguns, né? Pessoa cheia de pecado, ele vai lá, passa a mão na cabeça. Não, tudo bem, você é da minha turma. Você entrou no trem da alegria, né? Você entrou no grupo dos favorecidos. Não. Para que você seja totalmente perdoado, amado, favorecido, a justiça foi cumprida. Alguém pagou totalmente a justiça em teu lugar. Você crê nisso? Amém? Você sabe quem foi. Quem foi que recebeu totalmente o peso da condenação que é tua, se de fato você tem crido nele, e Yahshua, o único Mashiach, ele recebeu todo o peso do teu pecado, da tua condenação. Eu quero agora que você abra novamente sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5, e aqui no versículo 21, do capítulo 5 de Romanos 5, 21, a fim de que como o pecado reinou através da morte pela morte, assim também reinasse a graça através da justiça. O pecado reinou através da morte, assim reinasse a graça através da justiça para a vida eterna, mediante Yahshua, HaMashiach, nosso soberano Rei. Versículo 21, não é assim? Amém? Romanos 5, 21. O pecado reinou através da morte. Ele está reinando no mundo através da morte. A Escritura diz que o pecado, uma vez consumado, ele sempre gera morte. Mas isso é para quem não recebeu o dom da justiça ainda. Quem recebeu o dom da justiça, através da graça, reinasse pela justiça, através da justiça para a vida eterna. Então a graça é o favor. E o favor ele vem através da justiça, do que Cristo realizou na cruz do Calvário. E você se tornou justiça. Você se tornou totalmente justificado, justificada. Não há mais nenhuma condenação. Romanos 5, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Romanos 8, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé... Perdão, troquei a referência. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com o Altíssimo. Nós somos justificados, mediante a fé, temos paz. Fomos totalmente reconciliados. Você foi declarado justo. Agora você se apresenta diante do Pai, não é pela sua justiça própria, mas você se apresenta diante do Pai pela justiça de Yahshua, do Mashiach, de Cristo.
E quando você se apresenta de verdade como 100% totalmente justo, totalmente justa. Quando ele morreu na cruz, você se tornou o quê? Verdadeiro filho e filha. A natureza do Pai é a nossa natureza. Nós estamos aqui, assim como Yalcha, por um pouco menor do que os anjos. Os anjos são criaturas, são seres inteligentíssimos, têm autoconsciência, consciência de quem são, do que fazem, para quem vivem. Mas eu e você, nós somos superiores aos anjos, ao que eles não podem ser, porque a nós, a Escritura e o Filho diz que nós fomos feitos filhos. Aleluia. Oh, aleluia. Eu e você nos tornamos filhos. Você é portador da imagem, você foi feito à imagem e semelhança dele. Você tem uma identidade perfeita nele. Não é apenas uma questão genética, é o próprio Espírito dele, que se tornou um só Espírito com o teu Espírito, foi unido, amalgamado ao teu Espírito, trouxe vida ao teu Espírito. Aleluia. Você é filho. Os anjos, tem muita gente que fica querendo ver os anjos, né? Eu queria ver um anjo. Na verdade, os anjos ficam admirados quando ele vê você. Aleluia. Porque ele está vendo a filha, o Filho do Altíssimo. Oh, aleluia. Isso porque Cristo fez justiça em nosso lugar. Ele morreu naquela cruz para nos dar salvação. Então não fique tentando guardar as coisas da lei para merecer. Se você tenta fazer as coisas para merecer, para ser transformado, eu me prometo, eu vou fazer isso e aquilo. Não, você não precisa. Sabe, eu quero dizer, nesse começo de ano, nós estamos no primeiro dia do ano, você começa a pedir a Ele. Você quer ser transformado? Uma oração poderosa, menos de 10 segundos, 20 segundos, você pode fazer uma vez por dia, quando acordar. Qual é o hábito que você quer mudar na sua vida? Qual é o objetivo, qual o favor que você quer do Pai? Pode ser até uma coisa material, pode, mas eu convido a igreja a pensar em coisas superiores. Você começar a ter por alvo vidas serem salvas, vidas serem curadas. Aleluia. Mas se você estiver precisando de um carro melhor, pode chegar para o Pai e pedir. Uma coisa que mamãe ainda hoje fala, no dia 25, dia 26, a gente fez um jantar em família, um almoço e um culto com a família. E mamãe lembrou lá, a minha irmã, uma das minhas irmãs que tem mais idade, ela pediu um carro, quando papai não tinha carro ainda. Né? Papai tem carro desde da Vemaguete, desde do BKV, né? Depois foi um rural, por aí vai. Então, antes de eu nascer, muito antes, ele já tinha carros. Mas quando ele não tinha carro, minha irmã mais velha, ela orou pedindo um carro. E a oração dela, segundo a mãe conta, é: Papai do céu, dá um carro para papai, para a família. E a mamãe diz assim, que por causa disso, a família hoje tem muitos carros. Muitos carros. E a irmã que pediu é uma das que tem mais carros. Não vou nem dizer quantos carros tem aqui para ninguém ficar pensando que eu estou me gloriando. Então, o nosso Pai atende o pedido nosso, porque nós somos verdadeiros filhos. Quando você faz isso confiando, não porque eu estou de bem com Deus hoje, eu estou de bem, hoje eu estou muito bem, hoje eu vou para a Santa Ceia, hoje eu vou cultuar, não, mas tem gente que diz, não, eu não estou bem, hoje eu não vou nem cultuar. Você precisa estar sempre seguro na graça. E quando você estiver pensando que não está bem, faça o teste do favor imerecido. Chegue para Ele e peça algo que você... Eu realmente, se em algum momento eu pensei que eu não mereço nada, é agora que eu estou pensando que não mereço mesmo, mas é agora que eu vou te pedir, porque não é um mérito meu. Eu estou pedindo em um nome daquele que por mim amou e morreu na cruz. Aleluia, vocês conseguem entender isso, gente? Amém? Amém? Então, o dom da justiça está sobre a tua vida. Leia também o versículo 17, aqui de Romanos capítulo 5. Volte a alguns versículos, né? Capítulo 5, o versículo de número 17. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só reinou a morte, né? Esse um só foi Adão. Por meio dele, pela ofensa dele, por meio dele reinou a morte. A morte passou a todos os homens. Agora veja só, final do versículo 17. Muito mais, os que recebem a abundância da graça, aleluia, é forte ou não é, gente? A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Yahshua HaMashiach. Aleluia. Oh, aleluia. Então, muito mais os que recebem a abundância da graça, a abundância do favor. Você tem disponível a abundância do favor. A nossa tendência, às vezes, é não confiar na graça, não estar seguro na graça. E quando as coisas começam a desandar e ir ruim mesmo, a gente lá na frente diz, cadê? Vou dizer o que as pessoas falam, eu não uso essa linguagem mais. As pessoas, cadê Deus? Mas muitas vezes nós sequer estamos seguros nesse favor e buscando o favor, né? Achegai-vos, às vezes o convite que o próprio Pai faz a você e a mim, achegai-vos confiadamente ao trono da graça, ao trono do favor. Achegue-se com confiança, Ele tem poder para mudar toda a tua história, aleluia, e Ele se revela plenamente àqueles que creem. Quem crê em mim, seu interior fluirão rios de água viva.
E se creres, verás. Não é só escatologicamente, quando você o verá face a face. Você começa a ver agora a glória manifesta dele na tua história, na história das pessoas que você ama, na história da sua vida. Aleluia. Amém? E em quinto e último lugar, quero destacar sobre esse fundamento do Evangelho da Graça, é você saber, não apenas que você recebeu o dom da justiça, mas também que você foi feito verdadeiro filho. Verdadeiro filho. Aqui nesse capítulo 8, leia o versículo 15 também, a gente vai subir um pouco, né? A partir do versículo 15. Todavia, o dom gratuito não é assim um dom gratuito como uma ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça do Altíssimo e o dom da graça, que veio de um só e alcha, serão abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas. Para o que, gente? Para a justificação. Então, a morte e a ofensa foi de um que passou para muitos. A graça não é assim. A graça foi a ofensa de muitos. Diz aí, finalzinho do versículo 16. A graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Para a justificação. E vá lá agora para João, e a gente vai ficar em pé, capítulo 4, na carta de João, perdão, não é o Evangelho. Carta de João, capítulo 4, versículo 17. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. João, capítulo 4, primeira carta, logo depois das cartas de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Você vai estar confiante, vai estar seguro, por causa da sua performance religiosa, evangélica, você é o santarrão. Não. O amor é aperfeiçoado para que no dia do juízo você tenha confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Aleluia. Então você que um dia entregou de verdade a tua vida a ele, como ele é, você também é nesse mundo. Aleluia. Como ele é, você também é. Para que você não tivesse dúvida, mas não, como ele é, eu vou ser. Não, a palavra diz, como ele é, você é nesse mundo. Neste mundo. Você já é. Você já tem o total acesso ao Pai. Você já tem toda a autoridade nele, ao Pai, para viver para ele.